Atenção, cavaleiros da marca! Mais uma aventura está prestes a começar! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo super curtinho, mesmo porque tá super em cima da hora, que é sobre a estreia do anime A Guerra dos Rohirrim. Na verdade, é mais pra gente saber o que a gente pode descobrir antes de assistir o anime, sem spoiler, sem muito spoiler, na verdade, né? Porque é uma adaptação de um trechinho bem curto lá nos apêndices do Senhor dos Anéis, então é algo que é interessante para quem já quer conhecer a história de partida antes. Inclusive, eu participei do videocast da Flix Channel aqui no YouTube. Então eu vou deixar o link na descrição, aqui no card também, para vocês que quiserem conferir, porque lá eu expliquei com mais detalhes as perguntas que o Paulo Ernesto me fez. Bom, é um anime dirigido por Kenji Kamiyama e tem a distribuição da Warner e da New Line. A New Line e a Warner foram as responsáveis também lá pela distribuição e produção dos filmes do Peter Jackson, tanto do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit. Mas aqui eu posso reforçar alguns tópicos que eu acho que a maioria que está assistindo esse vídeo já sabe. Bom, é um anime, ou seja, uma animação japonesa, então tem aqueles traços característicos das animações japonesas, mais impactantes, expressivos. Uma das produtoras é a Philippa Boyens, que participou como roteirista tanto na trilogia do Hobbit quanto do Senhor dos Anéis, com direção do Peter Jackson, nos anos 2000 e 2010, cada um. Eles vão utilizar uma voz antiga do Christopher Lee, que fez o Saruman, tanto no Senhor dos Anéis quanto no Hobbit. Então eles vão pegar essa gravação e vão usar como uma parte da dublagem lá no anime. E uma novidade que apareceu mais recentemente é que apareceu em um dos teasers da Guerra dos Rohirrim o Dominic Monaghan e o Billy Boyd, que fizeram Merry e o Pippin, respectivamente. Na versão original, como dubladores, a gente tem o Brian Cox para fazer o Helm, a Gaia Wise vai fazer a Hera e o Luke Pasqualino vai fazer o Wolf, que são três personagens mais icônicos aí, a princípio, no anime. A gente não assistiu ainda, mas a gente acredita que são os personagens assim mais presentes. Tá, mas o que a gente pode saber, além disso, que a gente pode saber da história antes de ir para o cinema? Como eu disse, é um pedaço bem curtinho do Senhor dos Anéis, aqui nos apêndices. Apêndice A, nessa edição, que é dividida em 3 volumes, você pega o Retorno do Rei. Nessa edição aqui da HarperCollins é na página 1511 que começa a Casa de Eorl. E são umas 9, 10 páginas no máximo, é super curtinho. Então dá para ler aí em meia horinha, tranquilamente. E ela conta como surgiu o Reino de Rohan. O Reino de Rohan era chamado pelos Gondorianos, porque pelos próprios membros, né, pelos próprios integrantes desse reino, cidadãos desse reino, ele era chamado de Marca dos Cavaleiros. Assim como Rohirrim era chamado por eles mesmos de Eorlingas, justamente por causa da casa de Eorl. Eorl, ele foi um homem do norte, de um outro povo ali perto do Anduin, que foi em auxílio aos Gondorianos em alguma batalha. E com isso eles formaram uma aliança, uma amizade de lealdade mútua. E eles ganharam então, por Gondor, que era o principal reino da Terra-média, o reino de Rohan. Assim, Eorl foi o primeiro rei de Rohan. E depois dele tiveram alguns. O mais famoso que a gente conhece é o Theoden, que aparece na Guerra do Anel, que aparece nos filmes, que todo mundo conhece mais de perto, né? Principalmente quem é fã do Senhor dos Anéis. Mas tem um outro rei bastante icônico nessa história, que é o Helm, Helm Mão de Martelo. O nome dele é que vai batizar, por assim dizer, aquele que a gente conhece como Abismo de Helm, aquele famoso da batalha perto do Forte da Trombeta. Então, nessa história, a gente tem aí como um primeiro agente de conflito o Freka, que ele tem aí uma ascendência terrapardense, uma linhagem terrapardense, mas ele não assume muito, porque naquele momento histórico ele é conselheiro do rei, o rei de Rohan na época, que é o Helm. Mas ele tem sim um sangue terrapardense. E nesse conflito ele acaba tendo uma tragédia ali, bem lá no início, aparece até no trailer. Mas o filho dele, o Wolf, que queria se casar com Hera, a filha
do Helm acaba assumindo aí o controle da situação e sendo um líder de fato dos terrapardenses. Então o Wolf vai ser o principal antagonista da história, pelo menos assim é no livro. No anime eu já não sei. A Hera, que é filha do Helm, ela não aparece nomeada nos apêndices, né? É dito que ele tem 3 filhos, o Rama, o Halef, que são 2 homens, e uma filha. Tolkien não colocou o nome nela. Mas no anime ela vai aparecer como Hera, e o curioso é que ela vai ser protagonista da história. A Philippa Boyens disse que uma das inspirações da Hera é a Senhora da Mércia, lá do reino anglo-saxão, filha do Alfred. E ela é chamada de Ethelfled, ou em português, Ethelfleda. Tá aí um nome para vocês darem para uma bebê, se vocês estiverem na dúvida, quem sabe, não sei. Ethelfleda, minha filha. Olha que gracinha. A inspiração em si é bem condizente, porque os Rohirrim são inspirados por Tolkien nos povos anglo-saxões, que são aqueles povos da Idade Média que antecederam os próprios ingleses. Os povos, a língua dos Rohirrim tem essa inspiração anglo-saxônica, do inglês antigo. Outra questão que é importante, que eu acabei não mencionando, é que, além de dar o nome do abismo de Helm, o Helm ele tinha uma questão ali muito forte, muito impactante, até selvagem, eu diria. Então ele soltava forte uma trombeta e isso espantava seus inimigos, tudo por causa desse conflito aí. E, inclusive, dizem que mesmo após a morte, dava para ouvir o som da sua trombeta, que espantava todos os seus inimigos. Mas eu não vou entrar em mais muitos detalhes da história, acho que vale a pena ler, como eu disse, é super curtinho, você lê em meia horinha aí e já vai para o cinema preparado. Não sei, alguns como eu gostam de ler a história antes de ver uma adaptação. Se esse é o seu caso, essa é a minha dica. O anime estreia dia 5 de dezembro nos cinemas nacionais, aqui no Brasil. O engraçado é que é mais de uma semana antes do lançamento oficial lá nos Estados Unidos, na Europa, que é dia 13. Aqui vai chegar um pouquinho antes. E o pessoal da Toca São Paulo, para quem é de São Paulo, fica essa dica também, está se reunindo para assistir junto, fechar uma sala junto. Cada um vai ser responsável por comprar os seus ingressos normal, mas pode ir junto todos na mesma sala, o que promete ser muito divertido. Quem está interessado, manda um e-mail para o pessoal da Toca. toca.saopaulo, sem o tio, @gmail.com. E fiquem ligados, porque vai ter live sim aqui no canal, no dia 22 de dezembro. Marquem na agenda, é um domingo, às 20 horas. Estarei aqui com os meus amigos Fernanda Correia e Guilherme Mazafera e uma convidada muito especial que eu ainda não vou contar para vocês. Espero vocês aqui, hein? Beijos, bom filme e até mais!